Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão muito bem, eu estou muito bem na medida do possível. Vamos começar a sequência do que eu achei de cada piloto, de cada equipe, né? Começando lá de baixo e a gente vai se estendendo, né? Vamos ver, vai depender das minhas falas, né? Se eu vou conseguir fazer de duas equipes no mesmo vídeo, né? Se não, aí é um vídeo por equipe, né? E vai sendo uma por uma ali e tudo, mas dependendo, talvez até consiga, dependendo do tempo de vídeo, eu consiga falar de duas equipes no mesmo vídeo, tá? Lembrando, né, senhores, aqui é a minha opinião, posso estar completamente errado de acordo com algum ou outro, sim, pode estar certo, pode estar errado, não importa, é a minha opinião, né? Acima de tudo, né? Baseado nos números, baseado no que vi nas corridas. Claro que falar do grid verticais é um pouco mais difícil, né? Mas até porque o foco sempre está nas equipes da frente, né? Mas a gente tenta sempre dar o nosso pitaco aqui, seja qual equipe for, né? E vamos começar pela equipe que menos pontuou essa temporada, tá, gente? Vamos começar falando da Alpine, né? Uma equipe que encerra-se esse ano, encerra-se o ano tendo pior resultado desse regulamento, tá? É uma equipe que não sei te fuder. É uma equipe que começou, né, que finalizou a temporada de 2025 com somente 22 pontos, tá, gente? E todos esses 22 pontos foram com o Pierre Gasly, né? E vamos falar aqui dos seus números em relação ao Colapinto em qualificação em corrida. Está 13-5 do Gasly em relação ao Colapinto em qualificações, e em corridas está 11-7, tá? Gente, vamos falar começando aqui com o Pierre Gasly. O Pierre Gasly é um piloto que já falei algumas vezes já em outras opiniões e tudo. Eu nunca achei o Gasly um piloto espetacular, né? Eu acho que ele é um piloto ok, bom, né? Mas é um piloto de meio de vídeo, né? Eu acho que ele é aquele tipo de piloto que, se ele tiver um carro competitivo, logicamente ele vai estar em pódios, uma ou outra vez vai vencer corridas, mas eu não acho, honestamente, assim, que ele vai ser esse tipo de piloto assim que tem a velocidade em seu sangue, né? Ele não é da turma Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Verstappen, não é dessa turma, né? Até porque o Verstappen também não é dessa turma também, que ele é um degrau acima deles todos, né? Mas enfim, mas o fato é que, pra mim, acho que o Gasly, ele é um piloto excepcional, mas é um piloto, é isso, né? Ele é um piloto de 1 a 10, eu diria que ele é 6, né? E acho que tudo que ele tinha que fazer nessa temporada ele fez, com essa carroça. Mas mesmo apesar dele não ser um piloto lá tão excepcional, em muitos momentos dessa temporada ele conseguiu levar essa carroça de carro pro Q3. E isso é heróico, tá? Só que eu sempre senti que isso é mais convertido nas qualificações do que nas corridas. Eu acho que ele, em muitos momentos assim, colocou o carro lá no Q3, mas claro, né, ele, vítima desse carro nojento que ele tem, ele infelizmente não tem muito mais a oferecer do que isso, né? Os resultados sempre acabavam mostrando a realidade na corrida do porquê que o carro da Alpine só tem 22 pontos, né? Mas eu acho que ele foi regular, né, ao longo da temporada, né? Mas em compensação também, em alguns momentos ele foi um piloto assim que foi superado pelo Colapinto, e isso se mostra muitos momentos, né? O Colapinto, ele deu um certo trabalho sim pro Pierre Gasly, né? Mas assim, não acho que ele fez uma má temporada nem nada, mas também falar que foi espetacular, falar que ele está num top 5, não, eu não acho, né? Franco Colapinto, ele entrou na quarta ou quinta corrida da temporada, então talvez isso torne os números dele ainda mais impressionantes, né? Afinal de contas, a gente está falando aí de
11 mais 7, né? 11 mais 7 é o quê? 11 mais 7 é... Deixa eu ver... Caralho, é 11... dá 18 corridas, né? Na sexta corrida da temporada ele entrou em cena, né? E assim, vamos ser sinceros, não fez tão mal assim, tá? Acho que... Eu acho que o Colapinto ele mostrou que não é igual mostrou em 24, onde ele tinha muita velocidade e tal, mas cometia muitos acidentes. Eu tenho uma teoria que o Colapinto, para ele atingir a velocidade, talvez ele até tenha uma velocidade, mas ele precisa sacrificar a sua velocidade em prol de menos acidentes. Se ele quiser ser rápido, ele vai cometer algum erro, ele vai bater o carro, né? E isso se mostrou em muitos momentos nessa temporada, principalmente quando ele chegou na Alpine. Eu acho que depois que ele estava tendo aquele início meio catastrófico, meio mostrando assim que ele não fazia jus a estar no lugar do Jack Durham naquele momento, acho que ele mostrou que ele tem a velocidade, mas assim, ele pensou assim, não, eu preciso moderar mais. Mas ele moderando mais a velocidade, em muitos momentos ele foi inferior ao Gasly, né? Mas eu acho que ele me surpreendeu em alguns raros momentos, né? Acho que ele com certeza tem algum crédito assim por ter tido 7 corridas à frente do Gasly e 5 vezes à frente dele nos qualis, né? 7 vezes nas corridas e 5 vezes nos qualis. Mostra também, de certa maneira, de maneira um pouquinho indireta que for, que ele se dá melhor que o Gasly em certos momentos do que nas corridas do que nos qualis, né? Então, e acho que isso é muito resultado do que eu acabei de falar há pouco, né? De um piloto que sabe que se colocar tudo que pode, a velocidade está ali, mas se ele colocar toda a velocidade que pode, ele é um piloto que vai correr um sério risco de bater. A chance dele bater é muito grande, tá? Falando sobre a Alpine, gente, a Alpine é o seguinte, a Alpine ela vai deixar de ser uma equipe de fábrica, a Renault vai abandonar, né, a Fórmula 1, pelo menos por enquanto, né? Como já disse no vídeo anterior, e vai ser uma equipe cliente. Isso diz tudo sobre a Alpine, né? A Alpine não deposita esperança alguma para ela em 2026, eu não vejo, né? Ainda, infelizmente, é chefiada pelo Fábio Briatore, né? Infelizmente, né? Muitos talvez até se perguntam por que eu tenho um ódio desse cara, porque esse cara feriu o código da ética da Fórmula 1, né? De ordenar que o seu piloto batesse de propósito, né? E ele foi expulso da Fórmula 1, e a Fórmula 1, anos depois, aceita o cara como se nada tivesse acontecido, né? Por isso que eu critico a Fórmula 1 por conta disso, porque o cara chupou no saco da Fórmula 1 e a Fórmula 1 disse: tá tudo bem, você pode ser um chefe de equipe, né? Então, eu acho que é ser omisso a quem um dia fez uma coisa dessas, né? Então, eu não tenho muito o que dizer sobre, sabe, gente? Eu acho que a Alpine se apequenou a isso, né? Infelizmente, a Alpine é isso, né? A Alpine é isso na Fórmula 1, né? As temporadas estão se passando, eu acho que 24, a Alpine não foi mal, eu acho que ela começou muito mal, mas ela conseguiu dar uma boa crescida ali e tal. E eu acho que esse ano os caras botaram um foda-se, né? Botaram de que vai ter um novo regulamento ano que vem. E muitas equipes que eu vou falar de agora em diante aqui vai ser isso aí, tá? Eu vou falar esse comentário de pouparam para o ano que vem, né? Porque no último ano de regulamento e tudo, é normal das equipes, infelizmente, fazerem isso. É uma coisa que nós fãs gostamos? Não, não é uma coisa que nós apreciamos. Mas é uma coisa que, infelizmente, é uma triste realidade para a Fórmula 1, né? Das equipes de Fórmula 1 fazer isso, né? É uma triste realidade, não é a primeira vez e não vai ser nem a última, né? Então, gente, a Alpine com 22 pontos resume muito a Alpine nessa temporada. E acho que isso, nada mais Alpine do que isso. Nada mais Alpine do que isso, né? Resultados muito decepcionantes e é uma equipe que escolheu tomar uma decisão, né? É tipo o Don Corleone chegar, né, chegar e falar: eu não quero mais ser o dono dessa família, quero abaixar o meu cargo, né? Eu quero abaixar o meu cargo, quero ser o mensageiro, como se diz, né? Sei lá, né? Não sei.
qual a ordem mais baixa da máfia italiana, mas enfim. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É tipo a equipe que deixa de ser uma equipe FAP e escolhe ser uma equipe cliente, né? Tipo isso aí, mais ou menos nesse grau de comparação estranho que eu quis dizer. Mas então, gente, acho que é isso que eu tenho a dizer sobre a Alpine, né? Vamos ver como é que ela vai ser ano que vem. Se há alguma esperança para ela ter, eu diria que é o fator estar equipado com o motor Mercedes, se o motor Mercedes for um motor como surgiu lá em 2014, né? Uma equipe que fez um motor muito decente, dominou por muitos anos, e todas as equipes no início, lá em 2014, que tiveram equipadas com o motor Mercedes, se saíram bem, né? Não foram tão mal assim, né? Então, vamos ver, né? Mas motor ela tem, né? Vamos ver, assim, claro, a gente baseando na opinião desses comentários dos motores V6 que foram equipados de 2014 até 2025. Né? Então, é isso que eu tenho a dizer, né? Então é isso aí que eu tenho a dizer sobre a Alpine, né? Pelo tempo de vídeo, eu acho que eu vou deixar por aqui, tá? E vou fazer outro vídeo falando agora da próxima equipe aqui, que no caso é a Sauber, do Bortoleto e do Hülkenberg. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né, do que eu opinei aqui sobre, né? É isso aí, tá? Fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.